Hoje vamos dar início falando sobre a prática da oração. As práticas devocionais, irmãos, a gente tem conversado falando que é um exercício. É um exercício diário. Faz parte da nossa santificação, do nosso processo de santificação, de crescimento no Senhor. Então, é muito importante que em tudo que a gente vai entrar aqui hoje, falando da prática da oração, que haja compreensão no seguinte sentido, de que Deus está, ou melhor, nós vivemos na presença de Deus 24 horas por dia. É assim que a palavra dele fala. Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas aqui a gente está falando da prática devocional, de um exercício, de busca, de dar prioridade a esse relacionamento com Deus, de crescer nesse relacionamento com Deus e com a sua palavra, de amadurecer, que Ele nos ajude a passar pelo processo de santificação a cada dia mais, até o último dia da nossa vida, que é assim na vida de todo mundo. E a gente começou hoje lendo o exemplo, inclusive, do Senhor Jesus, que em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: e ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, enquanto vivemos e caminhamos, há um aprendizado e há um crescimento. E aí a gente vai falar desse crescimento na prática da oração, que Deus ouve e que faz bem a alma. Vamos ler junto? Vamos lá? Vigorosamente, hein? Prática da oração, que Deus ouve e que faz bem a alma. Amém. A oração é aquela coisa que as pessoas falam muito, mas fazem muito pouco, ou tem muita dificuldade de fazer, porque não é fácil. Se a gente for ficar esperando, eu vou esperar o dia de ter vontade de orar, esse dia, para chegar, às vezes demora muito. O que é? O que é? A verdadeira oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e colocar-se na presença do próprio Deus. Quando ele usa esse exemplo do Santo dos Santos, era que no tabernáculo, né, no Antigo Testamento, tinha um lugar que o entendimento era que ali estava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote entrava ali. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento é para nos trazer o entendimento agora, no que a gente vive hoje no Novo Testamento. Então tinha um véu na porta, e só uma pessoa entrava na presença de Deus. E ele levava as suas súplicas e as súplicas do povo de Deus. Quem é o sumo sacerdote que adentrou a presença de Deus? Hebreus vai falar sobre isso, a carta aos Hebreus. Jesus, Ele adentrou, Ele é o nosso intercessor, Ele está na presença de Deus. E diz a palavra que quando Jesus ressuscitou, o véu se rasgou. Agora temos acesso a Deus em oração. Todos nós temos acesso ao Deus Criador do céu e da terra. Graças ao sacrifício vicário de Jesus na cruz, temos acesso a Deus em oração. Ele nos ouve. Então, é dado o início de uma
de uma construção de um relacionamento, vou dizer assim. E que a gente deve buscar crescer nele a cada dia. Então, colocar-se na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Ele com toda a liberdade, pela palavra audível ou silenciosa. Por que audível e silenciosa? Porque tem dia que a gente não consegue orar. Tem dia que a oração é só a lágrima, só o choro. Ou não tem lágrima e não tem choro, mas tem o silêncio. Também é uma oração. Senhor, eu vim aqui, eu não vou falar nada, eu não vou pedir nada, eu quero só estar nesse momento na Tua presença, em oração, no meu silêncio. Também é oração. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, quando ele fala, inclusive, aqui no momento da necessidade, ele está, inclusive, dizendo no momento em que a fé dá aquela vacilada, que a gente bambeia um pouco as pernas. No momento da necessidade. Ainda, o que é? Pode passar, Tiago, por favor. A oração só é possível quando se reconhece, ao mesmo tempo, duas verdades muito solenes: a humilhante e estreita ainda, o que é? Pode passar, Tiago, por favor. Irmão, vocês estão vendo assim que o Tiago tentou aumentar ali o máximo para o pessoal em casa conseguir ver, mas Tiago, acho que não deu muito certo, que separou muito. Ficou... Talvez se voltar só um pouquinho já volta para o lugar. Aí, na verdade, a oração é a outra via da comunhão com Deus. A primeira via de comunhão a gente terminou quarta-feira passada. Qual é? A leitura cuidadosa da palavra de Deus. O Senhor fala com o crente. Então, Deus fala conosco através da leitura da sua palavra. E na segunda, a prática cuidadosa da oração,
O crente fala com Deus. Amém? Então a gente terminou a primeira via e vamos começar agora a segunda. E vamos começar pelos benefícios da oração. Vamos lá? Os benefícios da oração. De ordem concreta, Deus responde às suas orações, não necessariamente como são feitas, mas a seu modo, a seu tempo e conforme a sua soberania. Então, de forma concreta, o benefício da oração é que Deus responde à oração. Irmãos, Deus sempre responde à oração. Amém? Só que Ele responde com silêncio, responde com um não. Tem oração que a gente faz, a gente pede a Deus e Deus diz não. É ou não é? Toda vez que eu falo sobre esse estudo, eu estava conversando, eu tinha uma mentoria, um discipulado, toda terça-feira com o pastor Elben César. O pastor Elben César que escreveu o livro Práticas Devocionais, que é o livro-texto do nosso estudo aqui. E teve um dia, numa terça-feira que eu cheguei, e eu não conseguia falar nada com ele. A única coisa que eu conseguia era só chorar. Chorar, chorar, chorar. Mas chorar de molhar o chão, sabe? Ele sentado aqui do meu lado, numa cadeira, e eu com a cabeça baixa. Eu nunca esqueci aquilo. Ele ficou um tempão em silêncio. E depois de eu muito chorar, ele disse assim: Tiago, a gente não orou para que fosse feita a vontade de Deus? Então, foi feita, não foi? Deus respondeu. Irmãos, quando ele falou isso, o pastor Elben já faleceu, ele já tinha seus 84 anos de idade. Quando ele falou isso, eu falei: não é que é mesmo? Eu orei numa situação da minha vida para que fosse feita a vontade de Deus, e Deus faz a vontade dele. Por não ter sido o que eu queria, eu estava ali chorando como se tivesse dado tudo errado, como se Deus tivesse me abandonado, sendo que não, nenhum dos dois. Deus só respondeu a minha oração, só que Ele respondeu do jeito dele, segundo a vontade dele, que é a melhor para mim. Aí logo depois eu já parei de chorar, eu olhei para ele e falei: é verdade, né? Ele: então para de chorar e vamos embora, vamos seguir. Então eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Então os benefícios da oração é que Deus responde, sempre responde, do seu jeito, do seu modo, no seu tempo e conforme a sua soberania. De ordem emocional, por meio da oração bem feita, você pode superar a ansiedade, o medo, a angústia, o impasse, a tensão, o sentimento de culpa, certos tipos de depressão e outros estados de espírito desagradáveis. Então, por meio da oração você pode vencer muitas situações emocionais na vida. Por quê? Porque orar, o nosso relacionamento com Deus é uma necessidade de todo ser humano, não é uma opção, não é opcional, eu posso orar, eu posso não orar, não,
é uma necessidade humana. Nós fomos criados, existe em nós essa necessidade de relacionamento com Deus. A nossa mente, o nosso coração e a nossa alma têm sede disso. Quando eu falo tem sede, é complicado, porque ao mesmo tempo que tem sede, a gente tem que lutar para orar. Tem que lutar e se esforçar para ler a Bíblia, para orar, para buscar esse relacionamento com Ele. Porque por muitos dias no nosso coração, se você for perguntar, e aí, você está a fim de orar? Não precisa não, está tudo muito bem, obrigado. Então, uma das orações do salmista que a gente vai ver mais na frente é: Senhor, dá-me estabilidade emocional. Isso, irmãos, é algo muito maravilhoso. Quem é que não tem essa necessidade de fazer essa oração? Senhor, dá-me saúde emocional. A gente está vivendo num mundo que a maior epidemia que tem de doenças mesmo são doenças emocionais. Então, se você já se perguntou, Senhor, qual é o remédio que o Senhor tem para mim? Ele, meu filho, uma delas é a oração. Ainda, os benefícios da oração. De ordem espiritual. A oração força o exercício da piedade e da disciplina pessoal, ajustando aos padrões de fé e comportamento. Você é ouvido em suas orações na medida da sua permanência em Cristo e da permanência das palavras de Cristo em você. Talvez você ouviu agora essa fala e está assim, pastor, então quer dizer que é por mérito? Lembra, a gente não está falando aqui de salvação, a gente está falando de santificação. Então, olha só o que Jesus fala em João 15, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha lá? João 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, a oração, ela nos força no exercício da piedade e da disciplina espiritual, da disciplina pessoal também. Tem muitas coisas que, para sair, para deixar de fazer parte da nossa vida, o caminho que elas vão fazer é a oração. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre os salmos. Quando eu li os salmos no seminário, eu lia e escrevia todo dia alguma coisa. Sabe o que é maravilhoso da gente perceber nos salmos? É que o salmista o tempo todo canaliza o que eles estão vivendo ali, canaliza para Deus. Direciona os seus sentimentos, as suas emoções, as suas frustrações, as suas dificuldades pessoais, até mesmo a sua inveja, o seu pecado, coloca diante de Deus. Vocês já perceberam isso nos salmos? E junto com a oração, ainda em Efésios, no texto de Efésios 3:20, vai dizer o seguinte: aquele que pode fazer
infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O que isso significa? Irmãos, Ele não tem nenhuma pessoa tão difícil, não tem família tão difícil, não tem casamento tão quebrado e tão difícil, não tem ninguém que Deus não possa quebrantar o coração e não possa trabalhar, e lapidar, e transformar, e trazer a sua caminhada de santificação. Não existe ninguém que Deus não possa trabalhar, não existe. Sendo da vontade dEle. E no benefício da oração ainda, de ordem espiritual, tem coisa que você olha para você mesmo e, não, eu vou desistir porque é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir. Eu não tenho força. Que bom que você chegou nesse ponto. Porque você não tem força, e não tem mesmo. Nenhum de nós tem. Esse é o momento do quê? Da oração. Senhor, só o Senhor conhece a minha dificuldade nessa área, assim. Eu quero ser trabalhado, Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, me ajuda a ter coragem para procurar aconselhamento, para buscar ter mais comunhão com irmãos, em amigos na fé. Senhor, enfim, vai embora. A oração força o exercício da piedade e da disciplina pessoal, ajustando os padrões de fé e comportamento. E aí vamos falar um pouquinho agora da variedade da oração. Há muitos tipos de oração, irmãos. A primeira aí, na adoração, oração de adoração. Você exalta o caráter de Deus, a imensidão, a perfeição e a beleza da criação e se delicia com o próprio Deus. Essa é a oração de adoração. Os irmãos ouvem falar no culto de domingo, ou de hoje mesmo a gente falou, vamos dar início com uma oração de adoração. Nas ações de graça, oração de ação de graças, você agradece nominalmente as manifestações públicas e particulares da misericórdia, do amor e do poder de Deus em sua vida, em sua família, em sua comunidade. Bom, primeiro, na oração da adoração, essa oração, pastor, a importância dela para a minha vida, qual é? Quando fazemos, irmãos, uma oração de adoração, a gente lembra, inclusive a nossa mente, o nosso coração, quem é Deus. É a sua grandeza, a grandeza da sua criação. Isso vai nos ajudando a nos colocar no nosso lugar. Na oração de ação de graças, percebe aí que está escrito aí, ó. Você agradece nominalmente. Por que está aí, nominalmente? Que na hora de agradecer, é muito comum as pessoas fazerem o seguinte: Senhor, obrigado por tudo. Por tudo? Obrigado por tudo e por nada. É quase a mesma coisa. Obrigado pelo quê? É importantíssimo dar nome aos bois. Obrigado, Senhor, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não tenha preguiça não, viu? E quando você vai lembrando, dando nome, sabe o que vai acontecer? É possível que você esteja passando por um estresse emocional muito grande, por uma depressão,
para um momento de tristeza profunda, e aí você faz uma oração de ação de graça, de gratidão, e quando você começa a dar nome a tudo que você tem na sua vida para agradecer, chega na metade da oração, você começa a se assustar. Senhor, eu não sabia que eu tinha tanta coisa para agradecer. E aí continua, Senhor, obrigado por isso. Aí você começa agora, que geralmente quando a gente está mal, geralmente está olhando para aquilo que não tem, para aquilo que está faltando, para aquilo que os outros têm e você não tem. Aí você começa e a oração de ação de graças coloca você para enxergar e agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você começa a ver a riqueza do poder de Deus, do amor de Deus. Começa a ver a riqueza do cuidado de Deus para com a sua vida. Isso independente da condição financeira ou qualquer coisa do tipo. Você começa a enxergar o quanto que você tem para agradecer. E pode ser que no final da oração você já esteja curado. Amém? Ainda aí, na variedade, a variedade da oração, no extravasamento, você derrama a alma diante de Deus, põe para fora os seus sustos e medos, abertamente, sem esconder coisa alguma, com o propósito de descansar no Senhor. Então, a oração do extravasamento, você derrama a alma diante de Deus, põe para fora seus sustos e medos, com sinceridade. Lembra do início? A nossa confiança está onde, irmãos? No Senhor. Então, é Ele que pode me abençoar e resolver. É claro que Ele só faz aquilo que a gente não pode fazer, né? Mas é extremamente necessário, essencial a oração. Até para saber o que fazer, qual ação tomar. Ainda, na confissão, você se abre e conta a Deus o quanto é corrompido por dentro, e aponta as suas mazelas e fraquezas, admitindo sempre a sua própria culpa, sem dividi-la com quem quer que seja, e pede a misericórdia divina. A oração da confissão, irmãos, essa oração também precisa dar nome aos bois. É muito importante, nesse relacionamento de oração, a gente ter coragem de colocar de forma verbal para Deus em oração: Senhor, eu sei o quanto eu sou corrompido. Senhor, o Senhor sabe daquele meu desejo, daquela minha vontade, desse meu sentimento. Deus, eu confesso ao Senhor esse pecado. Não é isso que Jesus disse, que se a gente pensou, já pecou, não é assim que Jesus coloca? Jesus fala, aquele que imaginou ter relação, olhou de forma impura para uma mulher, já pecou com ela. Por que ele disse isso? Ele estava dizendo isso para ficar bem claro para todo mundo: olha, ninguém escapa. Vocês precisam de um Salvador e de um Redentor. Ninguém escapa. Isso ele dizendo, né? Jesus dizendo, inclusive para os judeus. Então ele sabe, ele já sabe, mas é importante a oração da confissão.
Então você se abre e conta a Deus o quanto é corrompido por dentro. Irmãos, vocês têm ideia de quantas pessoas nunca se abriram com ninguém e nem com Deus? Vocês têm ideia disso? Eu, irmãos, como capelão, o capelão é a pessoa que leva a palavra de fé, amor e esperança para a pessoa, inclusive no momento de morte. Faz ofício fúnebre, né? Quando a pessoa está ali, a família está naquele momento de despedida. E são muitos os relatos, irmãos, de capelania, de pessoas que, naqueles minutos sabe já que vai morrer a pessoa chama o capelão e diz: olha, eu preciso confessar, eu preciso falar com você, isso. E aí, irmão, sai cada coisa que vocês não podem nem imaginar. E existe o segredo de capelania, então, só fica mesmo na imaginação, porque isso não é falado com ninguém. Com ninguém, isso é um voto que se tem, né? Por que eu estou contando isso? Às vezes a pessoa no leito de morte ali, guardou tanta mazela, tanta coisa no seu coração, coisas até que fizeram mesmo, aquilo fez mal para ela ou para ele a vida inteira. Ele já podia ter se livrado daquele lixo, um tempão, podia ter tocado fogo. Opa, tocar fogo no lixo não pode, né? Pessoal do N4 aí, não pode tocar fogo no lixo, viu? Aqui é só um exemplo, viu? A gente sofre muito aqui no N4, né? O pessoal tacando fogo no lixo aí. Mas já podia ter descartado aquele lixo faz tempo, mas arrastou pela vida inteira. Não confessou a Deus em oração, nem a Deus. Quem dirá procurar alguém de confiança para falar? É claro que aqui a gente está falando de oração, de falar com Deus. Tem coisa que só se fala com Deus mesmo. Mas eu não estou apoiando aqui quem fala: não, eu só converso com Deus em oração e eu não preciso conversar com ninguém, não. Não estou apoiando isso, isso não é bíblico. A vida de comunhão, a gente precisa ter relacionamento, sim, mas tem coisas de confissão que a gente só fala com Deus mesmo. Amém? Então, não é interessante passar a vida inteira arrastando coisas que fazem mal a gente. Então, você se abre, conta a Deus o quanto é corrompido por dentro e aponta as suas mazelas e fraquezas, admitindo sempre a sua própria culpa. Não bote a culpa no pai, na mãe, na tia, no tio, no cachorro, no papagaio, tá bom? No lugar que nasceu. Não. Sem dividi-la com quem quer que seja, e pede a misericórdia divina. Amém, irmãos? E o nosso último slide de hoje. A variedade da oração ainda. Na intercessão, a oração de intercessão. Você se exercita no altruísmo e ora a propósito do sofrimento alheio, dos problemas alheios, das necessidades alheias. A intercessão é quando a gente ora por alguém. Irmãos, o que é maravilhoso na intercessão? Até Jesus intercedeu. Estou falando assim para chamar a atenção dos irmãos. Intercedeu por Pedro. Ele diz: Pedro, Satanás está querendo trabalhar a sua vida, mas eu já intercedi por você, orei por você. E a gente poderia entrar em vários exemplos, mas a intercessão, da gente não olhar só para o nosso umbigo, orar pelo outro. Isso que eu sempre falo quando eu chego nesse ponto, né, quando a gente está falando de oração, é que tem dias em que na caminhada da santificação, na sua caminhada com Deus, tem dia que a gente está tão
tão fraco, ou passando por uma situação tão difícil, que nem força para orar tem. Como é dito em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que diz, olha, intercedam uns pelos outros. Aqueles que não conseguem orar, que você peça para alguém interceder por você. Chega, fulano, ore por mim. Até porque tem situações que às vezes a gente nem orar não consegue. Porque são situações que nos abalaram muito, situações que trouxeram sentimentos difíceis. E aí a gente precisa que alguém que esteja fora da situação, com sabedoria, possa interceder por nós. Amém? E por último, hoje, na súplica. Na súplica você apresenta suas necessidades pessoais, familiares e comunitárias, costumeiras ou esporádicas, e clama pela intervenção amorosa e sábia de Deus. A súplica, essa é mais fácil, É quando nós oramos diante das necessidades, Senhor, suplicamos pela Tua intervenção na nossa vida, na vida da nossa família, nessa situação que a gente está orando. Senhor, precisamos da Tua mão, da Tua intervenção. Socorre-nos, Senhor. Então, hoje a gente vai parar aqui sobre as variedades da oração. E a gente continua quarta-feira que vem, tá bom? Vamos concluir com a nossa oração lá no final. Lá no slide 17, Tiago. Vamos concluir com a nossa oração? E que a gente, irmãos, que nós possamos desfrutar a cada dia mais de algo tão maravilhoso e tão poderoso, tão transformador, que é esse relacionamento com Deus, que de entrar na presença de Deus em oração. Repito, quando eu falo entrar na presença de Deus em oração, Senhor, mas pastor, o Espírito Santo de Deus habita em nós estamos, sim, mas a gente está falando no ato e no exercício de orar, de se achegar a Deus em oração. E aí a gente ainda vai concluir, vamos falar inclusive da oração que o Paulo fala aos Tessalonicenses para orar sem cessar. A gente vai falar disso quarta-feira que vem. Vamos nos colocar de pé para concluir orando ao nosso Deus. Eu vou ler e depois a gente lê junto, tá bom? Ó Deus, dá-me ousadia para entrar no Santo dos Santos, para abrir o meu coração diante de Ti e contar-te todos os meus segredos, os meus medos, as minhas necessidades e também os meus pecados. Amém. Não é difícil não, né? Vamos lá? A gente consegue? Vamos lá. Ó Deus, dá-me ousadia para entrar no Santo dos Santos, para abrir meu coração diante de Ti e contar-te todos os meus segredos, os meus medos, as minhas necessidades e também os meus pecados. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Boa noite. Vamos em paz.